Vida em movimento, é o que nós vamos falar hoje. Vou tentar ser breve, mas a vida em movimento, na verdade, nós em todos os momentos dos nossos dias, principalmente nos dias de hoje, está sempre em movimento. A vida está sempre em movimento. Nós temos enxergado isso diariamente. O mundo tem se movimentado de forma muito rápida, de forma... A gente estava falando sobre dorama ontem, não sei quem assiste dorama aqui, mas a gente estava conversando sobre dorama, eu não entendo nada de dorama, nem assisto dorama, e tem raiva de quem assiste, brincadeira. Brincadeira, gente. Mas a gente estava conversando sobre dorama, e aí o pessoal falando, não, dorama geralmente demora um pouco mais, assim, vai empurrando a história, às vezes é um pouco mais lento e tal. E aí a gente vai percebendo o quanto a nossa geração é uma geração imediata, que gosta das coisas mais rápidas. E aí a minha cunhada, Ana Carolina, falou que no Netflix, no telefone, tem como você colocar os episódios no 1.5 para andar mais rápido, então você assiste mais rápido. Então o que pra mim era loucura ficar ouvindo o pessoal falar em japonês, sei lá o que eles falam, ela coloca, é o quê? Coreano. Ela coloca em 1.5 ainda e vai assistindo mais rápido, mano. Imagina que loucura isso. Não, mano, não dá, cara. Você já não entende nada, na verdade, né? Com eles falando normalmente. 1.5 piora ainda mais a situação. Mas por que eu estou falando isso? A nossa geração, a geração dos mais novos também, eles gostam das coisas mais rápidas. É uma geração imediata, uma geração que quer tudo pra ontem. E a gente vê isso também no Instagram. Não sei se eu já falei sobre isso aqui, mas eu li um livro. E esse livro chama Pirâmide da Sabedoria, muito bom, por sinal. E o autor ele vai apresentar algumas coisas que têm acontecido na nossa geração. A primeira delas, quando você entra aí no Instagram, no TikTok ou nos shorts do YouTube, aí você começa a passar lá os videozinhos de alguns segundos. Nesses vídeos de alguns segundos, nós somos bombardeados de várias informações completamente diferentes. É ou não é? Então você tá lá, aí passa, você que é crente, aí passa lá um vídeo do Theo Hayashi comentando alguma coisa polêmica, aí depois você vai ver um reel sobre política, aí você sobe mais um, aí você vai ver um vídeo de carro, aí depois você sobe mais um, vai passar futebol, aí depois você passa mais um, aí assassinato não sei aonde, aí você passa mais um. Cara, em questão de alguns minutos, você escutou informações que são relevantes e importantes ao mesmo tempo, mas você nem teve tempo, ao menos, de raciocinar aquilo que estava sendo falado com você. E é interessante porque no meio de todo esse movimento, em muitas das vezes, quando nós olhamos e nos deparamos com tanta informação, e pela rede social, as vidas maravilhosas que nós enxergamos, não é mesmo? Vidas de influências, de pessoas que mostra ser uma coisa maravilhosa, uma vida que nós olhamos e falamos assim, cara, eu quero ter essa vida é a vida perfeita. E nós olhamos para aquilo e falamos assim, cara, e eu? Aonde eu estou? O que eu estou seguindo? O que Deus tem para mim? Parece que minha vida está parada. Tem tanta gente fazendo um tanto de coisa e eu não estou fazendo nada. Eu talvez já até estudei, já formei, mas eu sinto como se minha vida tivesse estagnada, tivesse parada. A realidade é que em muitos momentos, quando nós paramos e olhamos dessa forma, talvez pode ser que no meio de todo esse movimento, nós perdemos ou nós não achamos o propósito de Deus para as nossas vidas. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Como ativados, como filhos de Deus, nós fomos chamados para viver o propósito de Deus em nossas vidas. Viver de maneira diferente, viver uma maneira única, uma maneira que somente os filhos de Deus devem viver. E com isso, eu quero ler com vocês o texto em Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler um único versículo, versículo 10. Iremos extrair aprendizado desse único versículo. Efésios, capítulo 2, versículo 10. Gostaria que colocasse na NAA, por gentileza. E eu gostaria que todos nós lêssemos juntos. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais preparou para que andássemos nela. A primeira coisa que eu gostaria de falar é que nós fomos criados por Deus. O texto começa dizendo que, pois somos feitura dele. Nós somos criação do próprio Deus. E se nós somos criação do próprio Deus, significa que ele tem um propósito para cada um de nós. Todos nós temos um propósito em comum. E qual é esse propósito em comum?
nós fomos chamados para se relacionar com Deus, fomos chamados para ter uma vida íntima com Deus, para ter uma vida de devoção, uma vida de adoração a Deus. Esse é um propósito que todos nós temos esse propósito, uma vida de entrega, de relacionamento, mas nós também, cada um de nós tem um propósito individual, ministerial, cada um de nós tem um propósito único. Você tem um propósito único, Deus te deu um propósito único. Olha, é muito interessante, porque o texto diz que nós somos feituras dele, nós somos criação dele. E se nós somos criação de Deus, nós somos filhos a partir do momento que nós cremos, mas não só isso. A palavra de Deus vai nos mostrar que Ele já nos conhecia mesmo antes do ventre das nossas mães. Salmo 139 vai demonstrar o quanto Deus já nos conhecia, o quanto Deus já sabe, o quanto Deus já conhece a gente, as nossas ações. Então isso significa que nós fomos formados nas mãos do nosso Criador, do próprio Deus. Você foi criado por Deus. Você é criatura de Deus. E aí, existe em alguns momentos da nossa vida, a gente achar cara, por que eu estou aqui? Para que eu existo? Eu não sei se você já fez essa pergunta, mas eu já fiz essa pergunta para mim. Por que eu existo? Para que Deus me chamou? E talvez, quando você faz essa pergunta para você mesmo, talvez você comece a lembrar de algumas frases que você escutou dentro da sua casa, como: você foi um acidente, não era para você ter vindo. Dos seus próprios pais, talvez, você ouviu, tipo assim, cara, não era para você ter nascido. Você foi um acidente, eu e sua mãe, a gente não estava nem tentando. E às vezes a mãe e o pai não tá nem querendo dizer por mal, mas você está explicando como é que foi concebida aí a sua criação. Está explicando, cara, a gente não estava nem planejando, nem tentando, e do nada sua mãe estava grávida e aí você nasceu. Mas talvez de uma forma negativa você já escutou do seu pai, da sua mãe, como se fosse: olha, era melhor se você nem tivesse nascido. Você me faz tanta raiva que, cara, some da minha vida, por que você nasceu? Era melhor ter te abortado quando você estava grávida, estava na barriga da sua mãe. Eu sei que essa é uma realidade difícil, mas possivelmente essa é uma palavra que alguns de nós já ouviu nas nossas casas, nos nossos lares, e que destruiu o nosso psicológico, a nossa mente, e que nos traz dificuldade de entender qual é o nosso propósito e aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Mas eu tenho algo para te dizer. Eu gostaria de te dizer, perante a palavra de Deus, que você não é um acidente. Você não é um acidente, você não era pessoa, não era para ter nascido. Não, se você está aqui hoje era porque era para você ter nascido. Deus já conhecia, Deus te criou, Deus te fez, Deus te formou, e Ele cuidou de você desde o momento que você começou a ser gerado na barriga da sua mãe. E do meio de tudo isso, eu quero aprofundar em dizer que o Pai Celestial já te conhece, já te conhecia desde sempre. Você não é um acaso, você não é um acidente, você é cuidado por Deus desde o momento que você começou a ser gerado. Você é criatura de Deus e Ele tem um propósito na sua vida. Essa é a verdade do Evangelho. O texto começa dizendo que nós somos criaturas dele. Em uma semente só, pode existir um jardim. Não sei se vocês já pensaram nisso, mas através de uma única semente, um jardim pode ser constituído. Um jardim pode começar a ser plantado. Daquela semente, uma árvore cresce, pássaros vêm se alimentar dessa árvore que cresceu. Aí, às vezes, elas trazem outra semente, ali cai uma semente, por aí vai. E na hora que a gente vai ver, um jardim já começou a ser plantado de forma natural. Todos nós somos como uma semente. A diferença é aonde nós temos colocado a nossa semente. Aonde nós temos sido plantados. Aonde nós estamos nos colocando. Deus nos deu habilidades. Deus nos deu habilidades ao longo das nossas vidas. Eu não sei se você já parou para pensar. Durante as quartas-feiras eu até cheguei a falar sobre isso. Mas ao longo da sua vida, Deus foi te dando ferramentas. Deus foi te entregando algumas coisas, seja conhecimento, seja habilidade, seja um talento. Para aí para pensar agora. Volta aí na sua vida uns 10 anos atrás e pense como era você há 10 anos atrás e você hoje. Certamente você foi sendo desenvolvido, você foi sendo desenvolvida, você foi adquirindo conhecimento,
foi adquirindo habilidade. E essas habilidades, esse conhecimento, não é por acaso ou porque você simplesmente estava lá no lugar, mas foi porque Deus estava te preparando, está te preparando para viver o propósito dele. E aí, durante um alinhamento nas quartas-feiras, eu trouxe um exemplo. O exemplo de um pai, que esse pai tinha 2 filhos. Esse pai, ele tinha 2 filhos e ele chegou um dia para os seus filhos e disse: olha, vou enviar vocês para uma viagem. Mas o pai não disse para onde estava levando os filhos e nem disse para onde seria a viagem. Eles não sabiam para onde estavam indo. Mas o pai fez a mala de cada um deles e eles sabiam quais eram as roupas dentro da mala. E aí, na mala de um filho, tinha agasalhos, roupas grandes, acolchoadas, calças, muitas blusas de frios, tinha touca, luva, tudo para a pessoa proteger do frio. Certamente, sem saber o destino dela, essa pessoa está indo para onde? Para onde você diria que essa pessoa está indo? Para onde? Para um lugar frio, para um lugar talvez de neve, para um lugar onde se tem uma temperatura muito baixa. Não é? Agora, o outro filho, o pai faz a mala desse outro filho com roupas mais espojadas, bermuda, não tem nenhuma calça, não tem nem tênis, só chinelo. Tem chinelo, algumas sandálias, roupas muito leves, protetor solar, óculos de sol, um boné, um chapéu. Certamente, qual é o destino desse outro filho? Para a praia. Esse outro filho está indo para a praia. E é muito interessante porque o nosso Pai Celestial faz a mesma coisa. O nosso Pai, Ele tem um propósito para nós, um destino, um lugar aonde Ele quer que nós cheguemos. E nesse destino que Ele quer que nós cheguemos, Ele está fazendo a nossa mala em todo momento, Ele está colocando as nossas roupas dentro dessa mala, está apontando para nós, para onde Ele quer que nós vamos. Mas, durante muito tempo da nossa vida, nós nos desgastamos, nós ficamos sem energia, ficamos exaustos, querendo correr atrás e querendo fazer aquilo que nós não fomos chamados para fazer por Deus. Nós olhamos a vida de outras pessoas e falamos assim: cara, olha que maravilhoso aquilo lá, a neve, o cara tá esquiando na neve, eu nunca vi a neve é tão maravilhosa. E aí, sabe de uma coisa? A gente está tentando ir para a neve, a gente está tentando esquiar na neve, a gente está indo em direção à neve. Só que qual é o problema? Nós não fomos preparados para esquiar na neve. A nossa mala, se a gente passar algumas horas com as roupas que nós temos na mala nesse lugar a qual Deus não nos chamou para ir, certamente nós vamos morrer. Nós vamos morrer de frio, porque nós não fomos equipados para ir para aquele lugar. Isso significa que a neve é muito bonita. O trabalho ou para onde o meu irmão está sendo levado é muito legal, é muito satisfatório. Mas Deus tem um propósito na minha vida, na sua vida, diferente da vida do meu irmão. Deus tem um caminho diferente para nos levarmos. E a gente perde tempo olhando para aquilo que a pessoa está fazendo, como é lindo, como é maravilhoso, eu quero ir para lá. E aí a gente se frustra, a gente fica exausto, a gente fica cansado, a gente fica querendo jogar tudo para o alto. E aí a gente se pergunta: Deus, o que está acontecendo? Eu estou fazendo tudo direitinho, fulano está fazendo, eu também estou fazendo. Por que ele fica feliz lá e eu não? Por que eu não consigo chegar? Mas a verdade, Deus não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, Deus está dando sinais para onde Ele quer que nós iremos. Nós perdemos muito tempo das nossas vidas olhando aonde os nossos irmãos estão e querendo estar onde eles estão, sendo que Deus tem lugares diferentes para nós vivermos e desfrutarmos da graça dele. Cada um de nós foi chamado para alguma coisa. Você foi criado para viver uma história extraordinária, cheia da graça e do poder de Deus, aonde Deus te chamou. Deus te chamou para alguma coisa. Deus te chamou para um lugar. Não perca tempo querendo ir para o lugar onde seu irmão está. Não perca tempo querendo ir para um lugar onde Deus nos chamou para estar. Mas gaste o seu tempo, gaste aquilo que Deus está te entregando para caminhar para o alvo, para o caminho, para o seu propósito, a qual Deus tem colocado na sua vida. Se Deus colocou roupas de praia para você ir, coloque as roupas de praia. Olhe para o destino,
para um destino maravilhoso. E aí você mira lá nas Maldivas, você chegando nas Maldivas, saindo daqui de avião, aí você tem que descer num lugar, aí você pega um outro avião, aquele teco-teco perigoso pra caramba, aí você entra nele, vai pousar lá no meio da água, vai descer, e aí uma maravilha, no meio do nada, você está lá na praia desfrutando daquilo que Deus te entregou. Mas às vezes nós perdemos aquilo que Deus tem para nós perdemos as bênçãos de Deus, nós perdemos aquilo que Deus pode entregar para nós, porque nós estamos preocupados demais querendo ir para a neve e surfar na neve como meu irmão está surfando. Deus te chamou para um propósito, Deus te chamou para viver algo. Talvez o propósito do seu irmão vai complementar o seu propósito, mas não é o mesmo propósito. Você tem um e ele tem outro. E nesse primeiro ponto, Deus nos diz que nós fomos chamados para viver o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Você já fez a pergunta? Qual é o propósito que Deus tem para mim? Por que Deus está me chamando? Ou para onde Deus está querendo que eu vá? O segundo ponto desse texto, antes de adentrar o segundo ponto, nós vamos ver que nós fomos salvos pela graça. É interessante nós voltarmos agora 2 versículos antes, em Efésios capítulo 2, para que a gente possa adentrar a segunda parte do versículo. Nós vamos ver em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, Paulo dizendo que nós somos salvos pela graça mediante a fé. E isso não vem de nós, mas é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Paulo está dizendo algo muito interessante, ele está dizendo para nós, olha, vocês são salvos pela graça. Amém? Todo mundo entendeu aqui? E agora nós vamos caminhar, continuando a exposição desse versículo 10. Nós vamos ver que nós fomos criados para as boas obras. E por que nós voltamos aqui? Nós voltamos aqui porque, continuando o texto, versículo 10, Paulo vai dizer que nós fomos criados em Cristo Jesus para boas obras. Então, nós fomos criados por Deus e nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras. E por que eu disse que nós somos salvos pela graça mediante a fé? Porque, infelizmente, muitos de nós acabam confundindo as obras e a salvação. Alguns confundem a salvação com as obras. Como assim? Alguns ainda não entenderam que nós fazemos obras porque nós somos salvos. E aí querem fazer a obra, fazer boas obras para ser salvo. Vocês conseguiram entender? Nós não fazemos obras para ser salvos. Nós fazemos boas obras porque nós já somos salvos. Existe uma diferença nisso. Nós não fazemos boas obras para sermos salvos. Nós fazemos boas obras porque nós já somos salvos. Uma vez que nós cremos em Cristo Jesus, assim como a palavra que nós acabamos de ler, o texto nos diz que nós fomos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós, mas é dom de Deus, não de obra alguma, para que ninguém se glorie, ou seja, não tem nada que nós possamos fazer para conquistar essa salvação. Mas é interessante porque Tiago capítulo 2, versículo 17 vai dizer que a fé sem obras é morta. E aí talvez pode parecer uma contradição para você, porque nós acabamos de falar que nós somos salvos pela fé. E aí Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. Mas o que Tiago e Paulo está dizendo é que, na verdade, uma palavra está complementando a outra. Paulo está dizendo o seguinte, olha, vocês são salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, mas não tem nada que vocês possam fazer para conquistar essa salvação. E aí Tiago vem dizendo o seguinte, olha, a fé sem obras é morta. E o texto que nós acabamos de ler é que nós fomos chamados em Cristo Jesus para fazer boas obras. Quando nós encontramos a Cristo, quando nós nascemos de novo, quando nós temos uma vida com Cristo Jesus, nós temos a fé em Cristo Jesus, nós acessamos a salvação. E uma vez que nós acessamos a salvação, nós precisamos viver diferente, precisamos viver em boas obras, precisamos praticar as boas obras, não porque nós queremos conquistar a salvação, mas porque Cristo Jesus conquistou a salvação e agora eu tenho que transparecer a imagem de Cristo na minha vida. Eu tenho que transparecer quem Cristo é. Eu tenho que fazer aquilo que Cristo me chamou para fazer. Não fazemos nada para ser salvo, mas fazemos porque nós somos salvos. Essa é a diferença. Da mesma forma que nós precisamos viver
e praticar boas obras, nós precisamos de ter fé em Cristo Jesus. A salvação não tem nada a ver, mas as boas obras, elas precisam de estar atuantes em nossas vidas. Nós precisamos de praticar boas obras. Nós, como cristãos, nós precisamos de entregar o bem, de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. E ser a criatura de Deus, entender que nós temos um propósito, também está ligado a fazer boas obras. E com isso, já entrando no nosso último tópico, nós vamos terminar de ler o versículo 10. E o versículo 10 diz o seguinte: as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Olha que interessante. O texto diz que nós somos criados em Cristo Jesus para boas obras. E aí ele continua: as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. O Senhor nos preparou, o Senhor preparou as boas obras para que pudéssemos andar em boas obras. Isso é muito interessante porque em momentos da nossa vida nós colocamos algumas coisas como se talvez nós não conseguíssemos, ou talvez como se nós não fôssemos capazes. E aí nós vemos colocar tantas dificuldades, tantos problemas, tantos empecilhos, mas a verdade é que em Cristo Jesus nós fomos criados para fazer boas obras. Somente em Cristo Jesus que nós iremos conseguir praticar o bem. Somente em Cristo Jesus que nós iremos viver e praticar o bem em nossas vidas. E nós fomos chamados, Deus nos chamou para praticar as boas obras. De antemão Ele preparou para que andássemos em boas obras. O Senhor nos chamou para viver na verdade, e Ele é a verdade. E se Ele é a verdade, o nosso Pai é bom, Ele está nos chamando para viver essa bondade e essas boas obras nos nossos dias. O Senhor está nos chamando para ir além. Uma vida ativada em Cristo não é uma vida passiva, mas é uma vida ativa, compromissada com o reino de Deus. Uma vida ativada verdadeira está compromissada em praticar as boas obras. Uma vida ativada, uma vida em movimento no reino de Deus está comprometida em fazer aquilo que o Senhor chamou para fazer. Todas essas coisas parecem ser tipo, cara, mas é isso e aquilo. Mas o texto nos aponta que somente em Cristo nós podemos praticar aquilo que é bom. Somente em Cristo nós podemos praticar aquilo que é as verdadeiras boas obras. Sem Cristo nós nada conseguiremos, nós nada iremos para lugar nenhum. Somente em Cristo. E em diversos momentos eu escuto de algumas pessoas, tipo, cara, eu tô com uma vida meio atrapalhada, não consigo fazer nada. Eu preciso de me consertar primeiro. Eu preciso de, vou dar um tempo porque eu preciso de melhorar um pouco mais a minha vida. Eu acho que o pastor Samuel deve ouvir mais isso dos adolescentes do que dos jovens, né? Porque os jovens, tipo, cara, não quero ver aqui mesmo. Os adolescentes ainda tá meio ali, tipo, cara, será que tá? Não, pera aí, ele começa a arrumar desculpa. Os adolescentes aí, é interessante porque o pastor Samuel, o que eu estou dizendo aqui, possivelmente já aconteceu algumas vezes, tipo, cara, não tô legal essa semana. Essa semana eu cometi umas falhas aí e tal. E a gente começa a fugir da responsabilidade que Deus colocou para as nossas vidas. Nós precisamos de ter uma vida ativada e em ação. Nós precisamos de entender que Jesus Cristo, Ele resolveu o nosso problema na cruz do Calvário. O nosso problema era o pecado. O nosso problema era o pecado em nós. Mas quando Cristo, Ele morre na cruz do Calvário, Ele apaga completamente sua história. Ele não quer saber mais. Quem quer saber do seu passado é o diabo para te acusar. Mas Ele olha para o futuro e fala assim, olha, eu tenho uma nova história, uma nova vida. Viva em mim, pois eu colocarei as boas obras para você viver. O caminho do Senhor é viver em Cristo Jesus. E quando nós caminhamos neste caminho, Ele coloca em nós as boas obras para poder viver. Em Cristo nós fomos criados para praticar as boas obras. Somente em Cristo que nós iremos conseguir praticar o bem, praticar aquilo que é certo. Só em Cristo que nós seremos verdadeiramente pessoas que vivem em movimento no reino de Deus. Nós precisamos de sair da nossa zona de conforto. Precisamos estar dispostos a ser talvez cutucados, a sair da onde nós gostamos de ficar. E, cara, é tão legal a gente estar num lugar onde está tudo tranquilo e calmo. Vai falar que você
gosta de tumulto? Ninguém gosta. Todo mundo gosta de sentar aqui, ficar quietinho. Quando a vida tá bem demais, aí você tá, cara, agora tá tudo tranquilo, tudo se acertou. E você gosta de viver isso. E a verdade é que é muito bom viver isso. É muito legal viver uma vida onde nós estamos confortáveis, sem ninguém para nos incomodar, sem ninguém para... Mas Jesus Cristo nos chama para viver uma vida em movimento. E viver em movimento requer nós sairmos da zona de conforto. Viver uma vida ativada em ação requer nós sairmos do lugar onde nós estamos e dar um passo em direção a Cristo e deixar com que Ele molde as nossas vidas com as boas obras. E isso em alguns momentos é difícil, sabe por quê? Porque quando nós falamos em viver em Cristo, viver boas obras, quer dizer também praticar boas obras com meu irmão que eu não gosto. Quer dizer eu praticar boas obras com pessoas que eu tenho vontade de jogar pela janela. Quer dizer que nós precisamos de dar um passo, quebrar o nosso eu, para poder deixar a pessoa que você não gosta ser certa. Eu gostaria de ler um texto com vocês que resume sobre como nós devemos agir e como nós devemos viver. Romanos capítulo 12. Nós vamos ler um texto, versículo 9 a 21, eu estou finalizando. Romanos capítulo 12, versículo 9 a 21. O texto diz assim: o amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sem preferência aos outros. Sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, mas sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Gente, nós precisamos de ser fervorosos. Nós precisamos de estar em espírito. Precisamos de ser fervorosos em Jesus Cristo, no Espírito Santo. Pessoas verdadeiramente ativadas. E olha o que o versículo 12 diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem em oração, na oração. Versículo 13: ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade, abençoem aqueles que perseguem vocês, abençoe e não amaldiçoe. Olha que versículo complicado de executar. O versículo diz: abençoe aqueles que perseguem vocês, abençoe e não amaldiçoe. Versículo 15 diz: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Olha, isso aqui é muito interessante. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Paulo está dizendo algo muito interessante aqui. Paulo está dizendo, olha, tenham o mesmo modo de pensar uns com os outros. Paulo não está dizendo para vocês poderem fazer isso. Tem aquela brincadeira que fala, tem um tema específico, e aí conta até 3, todo mundo tem que falar a mesma palavra. Então é tipo, futebol, tema futebol, jogador de futebol. Aí eu vou contar 1, 2, 3, vocês vão falar um jogador de futebol, beleza? Então agora, brincadeira agora. Na hora que eu falar 1, 2, 3, você fala um jogador de futebol, beleza? Então vai, 1, 2, 3 e Ronaldinho Gaúcho. Que isso, alguém falou Ronaldinho Gaúcho? Ninguém? Luan. Que isso, Luan. Mas o Paulo aqui, ele não está falando sobre isso. Isso é muito complexo. Quem falou Neymar? Aí, ó, tem uma galera que falou Neymar. Quem falou um nome tipo assim, nada a ver? Fala aí um nome aí, sei lá. Não? Ninguém falou um nome nada a ver, não? Tipo, caça-rato? Não? Falando? Tá. Mas, o que Paulo está querendo dizer aqui? Olha, pense como a outra pessoa pensa. Tenta se colocar no lugar da outra pessoa. Tenta pensar, tenta enxergar pela ótica dela, pela visão dela. E isso é muito difícil. Nós tentarmos enxergar através de uma ótica de uma outra pessoa. Porque cada um de nós, assim como nós demonstramos aqui, vai dizer o nome de um jogador. Mas Paulo fala, olha, tente pensar como essa pessoa pensa.
tente pensar como essa pessoa pensa. Se eu fosse pensar como o Iago, rapidamente eu iria dizer o Neymar. Por quê? Porque eu sei que o Iago gosta do Neymar, que o Iago ama o Neymar, que ele achou que o Neymar ia ganhar 5 bolas de ouro, que o Neymar é melhor do que o Pelé. Eu sei de tudo isso. Heresia, mas ele fala isso. Ele fala que o Neymar é melhor do que o Ronaldo, gente. Me ajuda isso. Mas colocar o pensamento como a outra pessoa é fazer isso, é se colocar no lugar da pessoa. Eu digo algo para os meninos que é o seguinte: não faça com as pessoas o que não gostaria que seja feito com você. E é assim que nós devemos fazer com as pessoas que estão ao nosso redor. Antes de executar alguma coisa, pense: você gostaria que tivesse feito isso com você? E eu digo isso pra mim. Eu tento colocar isso pra mim todos os dias. Cara, será que eu tô fazendo alguma coisa que eu não gostaria com a outra pessoa? E aí nós precisamos de pensar a respeito disso com os nossos irmãos. Precisamos de pensar, cara, o que será? Será que vai chatear ele fazer tal coisa? Será que nós precisamos de nos colocar nos lugares de outras pessoas? O texto continua dizendo a nós: não paguem a ninguém mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, e eu que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário: se o inimigo tiver fome, dele de comer; se tiver sede, dele de beber, porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Esse texto parece assim, cara, eu vou pagar o, peraí, se ele me fez mal, eu vou pagar o bem, porque Deus vai castigar aquele atribulado que fica me atrapalhando. Mas o texto não está dizendo sobre isso. O texto está dizendo: não se preocupe. A justiça, a vingança vem de Deus. Você deve se preocupar em fazer o bem. Vença o mal praticando o bem. E no mundo onde a gente vive muitas informações, nós somos colocados em todo momento a decidir um lado. Se é isso ou se é aquilo. Se é isso ou aquilo outro. E aí, você tá acontecendo tal coisa, qual é o seu posicionamento? O que você pensa? Fala aí. Mas é isso aqui, e aí? Nós somos colocados à prova em todo momento dos nossos dias atuais. Mas, no meio disso tudo, nós precisamos de crer e confiar que em Cristo Jesus, nós somos criaturas dele. E o nosso propósito deve estar firmado, pois no meio de tudo isso, nós sabemos a qual direção nós devemos seguir, qual o caminho nós devemos trilhar. O Senhor nos chama para viver um caminho nele, um caminho aonde ele resolveu os nossos problemas. O nosso maior problema é o pecado, ou foi o pecado. Mas Jesus Cristo já venceu o pecado por nós na cruz do Calvário. O problema era o pecado porque através do pecado aconteceu doenças, aconteceu morte, aconteceu tristeza, aconteceu fome, aconteceu seu trabalho, aconteceu as tribulações. Se o pecado não tivesse entrado no mundo, você não precisaria de trabalhar, você não precisaria se preocupar com, amanhã eu tenho que acordar 5 horas da manhã, você não iria precisar se preocupar com nada dessas coisas, você não ia ter que se preocupar com seu pai ou sua mãe no hospital, você não ia se preocupar com nada dessas coisas. Mas a verdade do Evangelho, da Palavra de Deus, é que agora em Cristo Jesus, todas essas coisas já foram vencidas, porque Ele já pagou o preço por todas essas coisas. No meio das dificuldades, no meio dos problemas, Paulo vai dizer para nós, versículo 11: quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. O Senhor diz a nós que no meio das dificuldades que nós vamos passar pelas tribulações, nós vamos passar por tudo isso, mas Cristo Jesus
Ou Paulo fala para que nós sejamos pacientes e alegrem-se na esperança de que nós já temos um Salvador que já resolveu o nosso problema na cruz do Calvário. Eu gostaria que você ficasse de pé. Você que pode, fique de pé. Em Efésios capítulo 2, versículo 10, nós encontramos a chave para uma vida ativada. Fomos criados por Deus, salvos pela sua graça, criados para as boas obras e chamados para viver uma vida de serviço e de propósito. O Senhor não te chamou para você ser simplesmente um consumidor do Evangelho, mas ser alguém que pratica e que vive tudo isso. O Evangelho não é sobre as pessoas que sabem fazer muito bem, mas é sobre as pessoas que estão disponíveis para fazer aquilo que Ele tem para fazer. E entre escolher aquele que faz bem e sem compromisso, e escolher aquele que tem compromisso e que está disponível, eu escolho aquele que está disponível. O Senhor quer aqueles que estão disponíveis para viver o reino de Deus, para participar da grande colheita dos últimos tempos. O Senhor está chamando uma geração que está disponível. O Senhor não está chamando os bons. O Senhor está chamando aqueles que estão disponíveis para ser participantes daquilo que o Senhor tem para fazer em nós. Não é sobre você ser bom, não é sobre você ser o mais habilidoso, e se for, glória a Deus por isso, mas é sobre você ser disponível. Talvez você vai ser ruim, mas quando você é ruim, mas você está disponível, o Senhor vai te capacitando dia após dia, vai te colocando ferramentas, vai te colocando habilidades, vai colocando as roupas na sua mala, vai colocando na hora que você vai ver, você está com um look maravilhoso para ir à praia. Onde as pessoas, você está passando assim, ó, e a galera, nossa, esse cara aí é o cabulosão da praia, para você ver como é que ele está. Nem existe esse argumento, nem vai entender. O Senhor está nos chamando para viver uma nova história, um novo tempo com um propósito. Viver ativado é viver em direção ao propósito do Senhor para as nossas vidas. Se você não está vivendo o propósito do Senhor para a sua vida, existe alguma coisa que está faltando. Você precisa se alinhar de entrar no trilho do Senhor e começar a viver uma nova história, uma nova vida. Largar aquilo que você fazia e começar a seguir adiante para Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. O Senhor não nos chamou para você chegar aqui e ir embora como se nada tivesse acontecido, mas Ele te chamou para você escrever uma história. Na semana retrasada eu falei que nós somos pedras vivas, mas além de pedras vivas, o Senhor quer que nós sejamos colunas na casa de Deus, onde as pessoas sentem as nossas faltas, aonde nós somos pessoas tão importantes, que se nós sairmos, cara, como é que nós vamos resolver essa situação? Porque fulano agora não está participando mais. E nós precisamos de ser pessoas importantes na edificação da casa de Deus. O Senhor não nos chamou para ser uma pessoa a qual entra e sai desapercebido, mas o Senhor nos chamou para sermos notados. Pessoas que são importantes.